deve ser o seu foco com 25 anos? Qual deve ser seu foco com 40 anos? Com certeza, essa é uma pergunta básica que todo homem já fez alguma vez na sua vida, em questões de o que fazer, o que eu devo focar na minha adolescência, na minha infância, na minha vida adulta. E esse vídeo eu vou te ajudar a se encontrar nas fases da vida de um homem e o que um homem de verdade deve focar em cada uma das suas fases. Desse modo, você será um homem mais completo e com certeza mais feliz. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite esse momento e já se inscreve. E caso goste do vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o conteúdo. Infância e adolescência. Ao meu ver, a principal fase da nossa vida, onde conhecemos nossos principais amigos e adquirimos conhecimento. Na minha visão, essas são as duas principais coisas que você deve se importar nessa fase da sua vida: amizades e conhecimento. Com certeza, você, se for adulto hoje, você vai ter amigos que fez lá atrás, na época do seu colégio, aí vizinhos. Então essa é uma fase muito importante da sua vida para adquirir amizades verdadeiras. Por que eu digo isso? Porque você é um homem raso. Nessa idade, você praticamente tem poucas coisas a oferecer a outra pessoa. Então, se essa pessoa ela aceita a sua amizade, é por você, puramente por você, sem interesse ou pouquíssimos interesses. O que a criança tem a oferecer a outra? Nada, só amizade. Então, é uma época muito especial e importante na vida de um homem adquirir amizade na infância e adolescência. Pode ter certeza que essas amizades vão durar bastante tempo. E também não se esquecer de adquirir conhecimento. E eu sempre fui uma criança muito curiosa e hoje isso me ajuda. Várias coisas que eu uso hoje na minha juventude, eu aprendi na minha infância e adolescência. Muita coisa de igreja, muitos conhecimentos gerais, conhecimentos de trabalho. Então, uma área que a criança deve ser curiosa. Você deve ser uma criança, um adolescente curioso, você deve perguntar, você deve, se tem dúvida de algo, você perguntar para alguém mais velho, uma pessoa que conhece. Isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais completa. E lá na frente você vai agradecer por ter sido uma criança curiosa e ter adquirido muito conhecimento. Juventude. Ali, a partir dos seus 18 até 30 anos, o homem é considerado jovem. E nessa fase da vida, ao meu ver, o seu grande foco deve ser a sua carreira e experiências de vida. Carreira. Homem só é homem até 30 anos. Essa é uma frase do Ryan Santos que eu gosto muito. Não quer dizer que você não pode fazer algum feito após os 30 anos, porém o vigor do homem, quando ele está totalmente saudável, com força física, mental, ele não tem família, geralmente ele não tem filho, não tem esposa. Então é a época do homem crescer financeiramente, de focar na sua carreira, de ter uma carreira, de criar um negócio, de aventurar. Se aí na sua cidade ele não está tendo oportunidade, vazar, ir para outra cidade. Então é a fase do homem crescer, é a fase do homem decidir o que ele quer da vida. Não quer dizer que ele já vá colher frutos nessa fase. Possa ser que ele vá plantar desses 18 até os 30 anos e só após os 30 realmente ele vai colher esses frutos. Ele vai ser um homem próspero. Porém, geralmente o homem que não planta nada nessa sua fase da vida de juventude, ele não vai colher na fase adulta. Então a tendência desse cara que não plantou nada dos 18 aos 30 anos é ser um homem fracassado. Um homem de poucas posses, um homem que dificilmente resolve seus problemas, porque ele é um homem medroso, é um homem que não encarou seus problemas na fase que ele tinha mais força na sua vida. Então ele vai ter muitos problemas ao longo da sua vida. E até mesmo na fase idosa, ele vai sofrer com essa falta de coragem da sua fase jovem. E experiências. Um
Um homem jovem, ele tem que sair, tem que conhecer pessoas novas, porque é uma fase que você tá aí, velho. Você tá jovem, tá com dinheiro, tá saudável. Então é a época de você conhecer o mundo, conhecer pessoas, porque queira ou não, na fase adulta, você já vai ter muitas outras responsabilidades, pessoas que dependem de você. Então, infelizmente, seu dinheiro não é só seu, é seu e de várias outras pessoas ao seu redor. Porém, quando você é jovem, o seu dinheiro é seu. Então, dê um norte legal para esse dinheiro. Experiências de esportes, experiências em festas, lugares. Tenha experiência, tenha história para contar quando você for um papai ou um vovô. Essa é a sua fase. Construir uma carreira e ter experiências. Hoje eu tenho 25 anos, então eu estou mais ou menos no meio dessa fase. Eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou construindo o alicerce para a minha vida financeira e, ao mesmo tempo, eu não abdico de fazer diversas experiências de vida. Histórias que eu vou contar daqui a 20, 30 anos com muito prazer. Fase adulta. Ao meu ver, a fase adulta é a fase mais longa de nossas vidas e é a fase ali que equivale aproximadamente de 30 a mais ou menos 60 anos. Se você decidir se aposentar um pouco mais cedo, se você tiver uma boa condição financeira, você consegue se aposentar um pouco mais cedo. Então vamos colocar aí de 30 a 60 anos. É a maior fase da sua vida. E nessa fase adulta, ao meu ver, o foco da vida do homem deve ser família e patrimônio. Em primeiro lugar, a família, que é o que Deus designou a nós. Construir a sua família, crescer e multiplicai-vos. Muita gente hoje não vive mais esse estilo de vida. Pessoas totalmente egoístas abdicam da vida em família para terem menos problemas. Porém, é o que eu sempre digo, se você quer seguir a Deus, você não vai fazer o que é bom, você vai fazer o que é certo. E ao meu ver, o certo de todo homem é construir a sua família. Só assim você vai ser um homem completo, você vai ter herdeiros, você vai ter para quem deixar esse seu patrimônio. Porque não adianta de nada você crescer, construir riqueza para depois morrer e deixar aí. Não ter um herdeiro, não ter uma pessoa que parece com você, que tem características parecidas com você lá na infância. É muito estranho. Então esses homens que hoje aí abdicam de terem filhos, muitos homens novos que estão fazendo cirurgias para interromper o ciclo reprodutivo, eu acho totalmente ridículo. E eu considero esses caras covardes. Eles abdicam de uma das principais fases na vida de um homem, que é de ser pai. Falando-se em patrimônio, é nessa fase da vida que você constrói e mantém o seu patrimônio. Então ali, o que você plantou quando você era jovem, ali o alicerce, você vai agora começar já a colher. A partir dos 30 anos, você já começa a colher alguma coisa que você plantou. Então você vai colher, você vai, óbvio, continuar plantando, porque como eu falei no início aí, a maior fase da sua vida é a vida adulta. Então ali, possa ser que até os 40 anos você ainda esteja só plantando e comece a colher a partir dos 40. Mas é de extrema importância esse cuidado. Muitas pessoas aí até entram numa boa profissão ou começam um bom negócio, mas aí quando chega na fase adulta, quando tem várias pessoas dependendo de você, essas pessoas se perdem e deixam que seu patrimônio seja corroído. Isso não é uma atitude sábia. Um homem inteligente, ele deve manter o seu patrimônio, porque logo após essa fase adulta vai vir a fase de idoso, que é a fase que você está mais doente, debilitado, que você já está cansado, e é óbvio que você não vai ter forças para se reerguer após os 60 anos. Então essa fase adulta é a fase que o homem necessita ser um cara estável e frio. Essa fase de fazer loucura, de se divertir, de fazer coisas pela emoção, é a fase de jovem, é a fase que eu estou hoje. Porém, quando você se torna um homem de verdade, você necessita ter sangue frio e agir da melhor forma possível para manter a sua família unida e equilibrada e também
não abrir mão do seu patrimônio, pois esse patrimônio é que irá te dar suporte para uma boa fase de idoso. E por último, e não menos importante, a fase de idoso. Na fase de idoso, ao meu ver, o principal foco de um homem deve ser a parte social e a vida espiritual. Parte social. O que você quer dizer com isso, Tiago? Quer dizer que você já tem 60 anos. Então são 60 anos de história. Como você quer ser lembrado após sua morte, sua ida? Como um cara chato? Como um cara que não ajudava ninguém, não criou nenhuma inovação? Ou como um cara divertido, um cara que ajuda as pessoas? E queira ou não, como você já está mais próximo da morte do que longe, então tudo que você fazer nessa fase da sua vida será muito lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, se assim o tiver, pelos seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. Então é uma fase que a pessoa ela deve já, por isso que é tão importante a pessoa cuidar do seu patrimônio na fase adulta, porque assim na fase idosa ela terá condições, de prover diversas coisas para outras pessoas. Então, na parte social ali, você vai ajudar várias pessoas. Você, quando você partir, você será bem lembrado. Você, aquele cara ali, o Tiago, que coroa, o cara me ajudou quando eu precisava disso, quando eu precisava daquilo. Se você for um velho quebrado, você vai mais dar prejuízo a seus parentes do que ajudá-los. Então ali você foi um cara desequilibrado na sua vida adulta, você não juntou patrimônio. Então até para precisar de um médico você não tem um carro, você precisa que seus parentes, seus filhos, seus sobrinhos te ajudem, te levem, gastem seus próprios recursos. Eles que estão na fase de adulto ou de jovem deles, que eles precisam desse dinheiro, você como idoso mal organizado, você vai prejudicar esses jovens e esses adultos. Então você não vai ser bem lembrado. Você, o cara, óbvio que ele não vai falar isso, mas lá no interior ele, esse coroa aqui era para deixar um patrimônio para mim, era para me ajudar em tal coisa, o coroa tá mais me dando prejuízo do que me ajudando. Então a fase idosa é uma fase muito importante para como você será lembrado. E ao ponto de espiritualidade, eu sou cristão, então eu quero morar no céu. Então, para que você more no céu, você precisa estar bem espiritualmente, seguindo os mandamentos de Cristo, pregando o seu evangelho. E eu não digo que você deve fazer isso apenas na sua vida idosa. Você deve fazer isso em toda a sua vida. E eu mesmo conheci o cristianismo desde criança. Então, óbvio que vai ter fases que você vai estar mais fraco em relação à área espiritual. Por exemplo, a fase jovem é muito difícil você seguir, porque você quer conhecer experiências novas e tal. É uma fase muito difícil de ser um cristão verdadeiro. Porém, nessa fase idosa não tem desculpa. Você já teve várias experiências na sua vida, você já criou a sua família, você já adquiriu patrimônio. Então agora é uma hora de você ceder a sua vida para isso, de ser um pregador da palavra de Deus, educar seus jovens aí da região, seus filhos, seus netos. Então você tem que ter uma boa estrutura ali, familiar, ser um cara culto para dar bons conselhos. Nas tribos antigas, quem era que dava os conselhos? Quem eram os juízes? Os mais velhos. Então é necessário você ser uma pessoa inteligente, adquirir conhecimento lá atrás, você ter um patrimônio legal para ter estabilidade, para poder lidar com os problemas seus e dos outros que estão ao seu redor. Então é isso. Essas são as fases na vida de um homem. E com certeza, se você seguir do jeito que eu falei, focando em cada parte o que deve ser focado, na infância, focar o que? Nas amizades, no conhecimento. Na fase jovem, focar em quê? Carreira e experiências. Na fase adulta, focar na família e no cuidado com o patrimônio. E na fase idosa, cuidar da sua área social e da sua área espiritual. Ao meu ver, essas são as fases da vida de um homem e o que ele deve fazer, qual deve ser o seu foco. Óbvio que vai ter outras coisas a serem completadas, porém essas são as principais coisas que você deve focar na sua vida.
com certeza você será um homem próspero, um homem inteligente e muito bem lembrado se seguir direitinho essas dicas. Então, se ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita esse momento e já se inscreve para não perder os próximos vídeos. E caso tenha gostado, deixa um like, é de graça e ajuda demais o crescimento do canal. Valeu, galera. Fui.